Valeu, Virgínia. 1h29 agora em Aracaju, Sergipe. Vamos voltar ao telão, comandante Yunes. Esse crime, né, chocou todo o estado e todo o Brasil. A natureza, né, criminosa deste elemento. Nós começamos o programa aqui mostrando a imagem dele, já vinha praticando golpes. Recebemos muitas informações, viu, coronel, que a quadrilha era ousada, essa quadrilha desse golpista, que ameaçava as suas vítimas. E no sábado ele se tornou esse matador frio e cruel, porque matou o seu amigo de infância. Nós vamos falar com... matou e esquartejou. Nós vamos falar com Douglas Magalhães. Douglas Magalhães vai trazer agora um áudio, né, no momento que ele participa da audiência de custódia. Vamos mostrar na televisão pela primeira vez. É importante, nós já tivemos acesso a algumas informações do depoimento dele, informações contraditórias, o que todos eles fazem, né, depois que são capturados pela polícia. 1h30 agora em Aracaju, Sergipe. Esse é um momento muito importante. Nós estamos ansiosos, Douglas Magalhães, pelas atualizações que você vai nos trazer neste momento. Douglas, boa tarde, meu amigo, pela força da expressão. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Coronel Yunes, os amigos que estão em casa, os nossos amigos telespectadores acompanhando o Tolerância Zero. A história de um crime contada pelo próprio criminoso. A história do esquartejamento, contada pelo réu confesso. Nós tivemos acesso ao depoimento do criminoso, amigo de infância da vítima, que dividia um apartamento na Farolândia, perto da faculdade onde a vítima cursava odontologia. E o réu, confesso, o assassino, cursava o 8º período de direito. Aqui, nesse documento que nós tivemos acesso, o acusado conta que, na última sexta-feira, foi até a faculdade. Ao retornar para casa, encontrou o José Henrique meio chateado dentro de casa, estava a reclamar porque foi reprovado numa matéria do curso de odontologia e que reclamava bastante. O acusado diz que estava sentado no sofá da casa, a vítima estava lá na cozinha, mas eles continuavam conversando. Ele não contou que tipo de conversa era essa. Quando, em determinado momento, diz o acusado, a vítima sai da cozinha com uma faca em punho e partiu para cima dele. Ele então tenta se livrar, tentou aplicar um mata-leão, e aí os dois se embolaram no chão. E nesse embolar no chão, a vítima saiu ferida no pescoço. Mas eles continuaram a se embolar ainda mais. Está aqui no depoimento. E a vítima levou outra perfuração no pescoço. Olha as coincidências. Em determinado momento, ele usou a faca e aí sim, o terceiro golpe fora aplicado por ele. Quando ele aplicou o terceiro golpe, a vítima, o jovem colega de infância que dividia o mesmo apartamento, já não respirava mais. E ele, para se certificar se estava respirando, estava vivo, pegou uma bolsa plástica, tipo de supermercado, e colocou na cabeça da vítima e amarrou no pescoço. Quer dizer, se ainda restava alguma esperança de vida, iria sucumbir com aquele saco que foi colocado na cabeça da vítima. Foi aí que ele sentiu, tá tudo aqui, que o colega faleceu. E aí ele começou a pensar como me desfazer deste corpo. A madrugada toda ele só pensando em como se desfazer daquele corpo para sair da culpa. Pensou até em descer com o corpo lá do condomínio onde mora e jogar num terreno baldio. Mas não podia. O corpo do Henrique era pesado para ele. E aí o que é que ele fez? Na manhã do sábado, foi até uma casa de material de construção. Está tudo aqui.
casa de material de construção, onde comprou uma corda, sacos plásticos e fitas adesivas. E que voltou. Era para amarrar o corpo todo com fita e colocar nos sacos. Mas a morte aconteceu por volta das 23h50. Isso era pela manhã. O corpo já estava naquele estado de rigidez. Ele aí retorna para a rua e vai numa casa de material de construção. Compra 2 serras, uma lata de tinta e um pincel. Um detalhe, a lata de tinta é com a mesma cor do apartamento. Volta para casa, utilizando a serra, ele desmembrou todo o corpo do colega. E aí passou a fazer a embalagem. Depois que embalou o corpo e colocou nas malas, ele foi cuidar da asepsia, da limpeza da casa. E deu uma mão de tinta em determinados locais onde estava manchado de sangue. Foi esta a versão dada por ele. Mas que, com o corpo embalado, ele falou, agora chegou a hora de sumir com esse corpo. Chamou o motorista de aplicativo e a história vocês já conhecem. O motorista de aplicativo, muito esperto, ligou para o pai, um policial civil, que já ligou para o comando lá da Polícia Civil. O porteiro do prédio ligou para a Polícia Militar, o pessoal do 1º Batalhão. E quando chegou lá, que ele viu que já tinha polícia na área, ele surtou e saiu jogando os pedaços do corpo dentro do condomínio. Mala num lado, saco com pedaço do corpo do outro. Foi aí que ele recebeu a voz de prisão ainda dentro do condomínio. Isso está tudo aqui nesse documento que eu adquiri com exclusividade. Onde o criminoso, frio, cruel, calculista, conta todo o enredo do crime praticado por ele. Nós temos aqui um áudio da audiência de custódia, a qualificação. A qualificação é o momento em que o juiz pergunta nome, endereço e uma conversa com o réu. Ouçam este áudio do acusado, vejam a frieza dele. Ícaro, bom dia. Bom dia. Nome completo do senhor, por favor. Ícaro Ribeiro da Silva. Data de nascimento do senhor. 24/1/2000. Escolaridade do senhor. Eu curso Direito. Curso de Direito? Está fazendo o curso ainda em qual período? Estava no 8º período. 8º período. O senhor já respondeu algum processo criminal anteriormente? Não, É nunca. o primeiro processo criminal. O senhor tem filho? Não, Tem alguma doença grave? nada. Medicamento? Usa algum? Não, Deficiência tem alguma? não. Entende o Ministério Público que a gravidade dos fatos é suficiente para entender pela questão de repercussão de ordem pública, bem como pela característica de extrema frieza do ora conduzido, visto que o ato praticado não é comum ao ser humano, necessitando então da manutenção da prisão do mesmo e após tendo a remessa dos autos à distribuição competente. Assim sendo, entende o Ministério Público pelo deferimento de prisão do requerimento de prisão preventiva já efetuado pela autoridade policial que investiga o caso. Daí, portanto, o áudio do autor do bárbaro homicídio que chocou a sociedade. E eu faltei ainda no relato que fiz do depoimento que ele deu lá no DHPP, que ele disse que o amigo estava bebendo e usando entorpecentes. Mas, no entanto, não citou que tipo de entorpecente era usado pelo amigo naquele momento. É com você, Cláudio. Ok, Douglas Magalhães, ok, nós te agradecemos, Douglas, pelas atualizações, estávamos na expectativa, muito obrigado, meu amigo, sei que o nosso departamento de jornalismo está acompanhando aí
passo a passo. Eu quero continuar conversando. Douglas, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Quero continuar conversando aqui com o Coronel Yunes. Ô Camila, eu gostaria de ver esse primeiro trecho, né? Nós tiramos apenas um pedaço, né, desse trecho, que era muito grande, não dava para exibir, né, durante o programa. Coronel Maurício Yunes, nós comentamos sobre isso aqui, a frieza, né, a mente criminosa de um elemento como esse de esquartejar o seu amigo de infância. Ouça a voz, o equilíbrio dele, a calma que ele fala diante de um juiz horas depois de praticar este crime. Coloca de novo, Camila, para nós analisarmos com o Coronel Maurício Yunes. Ícaro, bom dia. Bom dia. Nome completo do senhor, por favor. Ícaro Ribeiro da Silva. Data de nascimento do senhor. 24/1/2000. Escolaridade do senhor. Eu curso Direito. Curso de Direito. Está fazendo curso ainda em qual período? Estava no 8º período. 8º período. O senhor já respondeu algum processo criminal anteriormente? Não, É nunca. o primeiro processo criminal. O senhor tem filho? Não, Tem alguma doença grave? nada. Medicamento? Usa algum? Não, Deficiência tem alguma? não. Entende o Ministério Público que a gravidade dos fatos é suficiente. O membro do Ministério Público, né, confirmando e pedindo a manutenção da prisão dele. Comandante Yunes, que frieza, né? Que equilíbrio, entre aspas, esta mente criminosa apresenta horas depois de esquartejar o seu amigo de infância. Cláudio, a gente para imaginar. Esse áudio, né, ele foi feito durante uma audiência, né? Então a gente tem que parar para imaginar até onde vai a mente criminosa de um indivíduo. Em momento algum, a gente observa algum sinal de arrependimento, né? Em momento algum, né, ele se retrata de alguma forma, pedindo perdão pelo aquilo que ele havia cometido. Em momento algum, ele procura a justificativa de um ato que não tem justificativa, logicamente, né, mas ele não estava nem um pouco preocupado do que ele havia cometido. Ou seja, nós estamos falando após o cometimento de um crime, num local onde ele estava cercado e sendo dado a ele todos os direitos e garantias individuais que são dadas durante uma audiência, direitos esses que não foram garantidos àquele que perdeu a sua vida, direitos esses que não foram garantidos à família da vítima, direitos esses que a sociedade não conhece no dia a dia. Precisamos mais do que nunca compreender o que desejamos para a nossa sociedade. O que ele fez é um crime bárbaro e o que mais preocupa a todos nós, a mim, a Cláudio, é quando esse indivíduo virá novamente para a sociedade. Porque se ele teve a frieza de cometer um crime de tamanha monta, né, fazendo com que o corpo fosse esquartejado, né, de forma tranquila, ele explica o que ele relatou, ele diz o que ele fez, qual é o risco que a sociedade, qual é o risco que nós teremos com o indivíduo desse solto. Então, o que nós pedimos agora é que realmente a justiça seja feita em nome desse jovem que perdeu a sua vida, em nome de sua família, né, e em nome da sociedade, que todos nós precisamos ser, né, protegido de um indivíduo como esse, que apresenta a característica de um alto criminoso, Cláudio. Ele esboça zero reação, né? Zero emoção. Emoção zero. Ele fala de forma fria, como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. Vamos à frente, comandante Yunes. A notícia chega primeiro no Tolerância Zero. Não pisca, não.